A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos e irmãs, servos de Deus, ouvinte aqui do canal Oração Gera Milagre, minha saudação de paz a todos aqui no Brasil, na Angola, Moçambique, na África, em outros países. Deus abençoe. Meus amados, nós estamos orando no propósito: conhecereis a verdade vos libertará. Sabemos que a verdade é o Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, que veio ao mundo para nos salvar. E sabemos que o homem só conhece a verdade pela revelação do Espírito Santo de Deus. E nós sabemos, queridos irmãos, que o inimigo das nossas almas, o adversário, a antiga serpente, o tentador, o acusador de nossas almas, o dragão vermelho, que é Satanás, ele prende a humanidade com seus laços. E o que é os laços do diabo? É o pecado. É tudo aquilo que prende o ser humano para não servir a Cristo. E na primeira carta do apóstolo João, capítulo 3, versículo 8, a Bíblia diz que aquele que vive na prática do pecado, que tem prazer no pecado, é do diabo. E para isso Jesus se manifestou para destruir as obras do diabo. Eu quero convidar a você nesta tarde para nós orarmos. Pedimos a proteção de Deus pelo poder do sangue de Jesus. Veja, o diabo só prende uma pessoa no pecado. Quando uma pessoa aceita Jesus e confessa os seus pecados ao Senhor Jesus, o diabo já não tem mais poder de prender essas pessoas, porque o laço do diabo, que é o pecado, é quebrado. Por isso, é necessário toda a humanidade que quiser ficar livre das mãos de Satanás, é preciso se converter a Cristo, confessar seus pecados e ser lavado pelo sangue de Jesus. Amém? Então vamos orar nessa tarde. A você, meus amados irmãos, que já foram lavados pelo sangue de Jesus e protegidos pelo sangue de Jesus, o pecado não terá mais domínio sobre a tua vida. E uma vez que o pecado não tem mais domínio sobre a tua vida, o diabo não pode te prender. Porque o laço que o diabo usa para prender a humanidade é o pecado. E uma vez que o homem conhece a verdade, ele é liberto do pecado e das mãos de Satanás. Feche os teus olhos e vamos orar nessa tarde, em nome de Jesus. Santo Deus e eterno Pai, Senhor, hoje estamos, meu Deus, no quarto dia, clamando por libertação, clamando por livramento, clamando, meu Deus, a Ti por salvação. Poderoso Deus, poderoso Pai, e o Senhor sabe, meu Deus, que o ser humano se tornou escravo do pecado, prisioneiro de Satanás. Para isto, meu Deus, o Senhor enviou teu Filho Jesus Cristo para destruir
todas as obras do diabo, que é o pecado, Senhor. Por isso, meu Pai, nessa tarde eu quero, juntamente com seu filho, com sua filha, clamar ao Senhor, que pelo poder do teu sangue puro, santo e carmesim, pelo poder do teu sangue, Jesus, lava, Senhor, de nossos pecados, nossas iniquidades, e protege-nos com seu sangue, porque tu sabes, ó Senhor Jesus, que uma pessoa, uma alma, um pecador remido, lavado pelo poder do teu sangue, Jesus, e protegido pelo poder do teu sangue, Satanás não tem poder para prender, porque o sangue vertido na cruz destrói o pecado, destrói a armadilha da antiga serpente, pois a armadilha do inimigo é o pecado. Por isso, meu Deus, em uma tarde como esta, eu levanto a minha voz em oração, pedindo misericórdia pela minha vida, pela minha família, pela sua igreja. Jesus Cristo, Filho de Deus, tem misericórdia, Senhor, daqueles que ainda estão presos no pecado e não conseguem se libertar, não conseguem parar de pecar. Jesus Cristo, mas nessa tarde, o Senhor venceu, ali na cruz do Calvário, o Senhor venceu o pecado, o Senhor destruiu a força do adversário, que é o pecado, Senhor. Jesus Cristo, o Senhor ressuscitou ao terceiro dia, declarando que a vitória é de todas as pessoas que estiverem em Ti, Jesus, pois não existe, meu Deus, vitória para a humanidade, a não ser na pessoa bendita do Senhor. Jesus Cristo, encontramos nas Sagradas Escrituras dezenas de vezes a palavra, Senhor, dizendo em Cristo Jesus. Senhor, com absoluta certeza que todos aqueles, Jesus, que estiver no Senhor, em comunhão com o Senhor, todos aqueles, Jesus, que serve e segue ao Senhor, são vitoriosos, são vencedores, porque, Senhor Jesus, Tu venceu por nós, o Senhor venceu por mim, o Senhor venceu por esta serva do Senhor, Tu venceu por este servo do Senhor. Por isso, querido Pai, a igreja é vencedora. A igreja é vencedora porque ela está em Cristo. A igreja é vencedora porque ela vive em Cristo. Senhor, e nessa tarde, eu peço que através do Espírito Santo, quebra, Senhor, todos os laços do inimigo que prende a humanidade, o laço do pecado, Senhor, o laço que o inimigo ele usa para prender as pessoas. Jesus Cristo, Filho de Deus, mas o Senhor veio ao mundo tomando a forma de servo, obedecendo ao Senhor, nosso Deus e Pai. Ó querido Jesus, o Senhor esvaziou-se de sua glória,
o Senhor deixou o seu trono de glória, se fez carne, se fez homem, conviveu entre os homens, viveu entre os homens. Jesus querido, quando o Senhor completou, Jesus, 30 anos de idade, o Senhor entrou na fila dos pecadores para ser batizado e foi batizado como um pecador, porque o batismo nas águas, Jesus, é para a remissão do pecado. O batismo nas águas simboliza o sepultamento do velho homem e da ressurreição da nova criatura. Jesus e o Senhor nunca pecou, o Senhor nunca falou nada errado, nunca houve um engano na sua boca. Jesus Cristo e o Senhor em forma humana, aleluia, foi até o Jordão, entrou nas águas do rio Jordão e foi imergido, foi mergulhado ali naquele Jordão pelo profeta João Batista. Louvado seja o nome do Senhor. E aquele profeta Jesus que batizou o Senhor naquela vez, ele exclamou e disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Jesus, e quando o Senhor saiu da água, Jesus, o Senhor foi ungido com o Espírito Santo. O Senhor recebeu a unção e iniciou o ministério na terra. Fez a vontade do Pai, curou multidões, libertou multidões, perdoou os pecados daqueles que procurou o Senhor. Jesus Cristo, meu Salvador, venceu o tentador. Lá no monte da tentação, o Senhor derrotou o inimigo. O Senhor pregou o evangelho da salvação, Jesus. Aleluia. O Senhor ensinou a vontade do Pai. Senhor Jesus, até que um dia os invejosos, os religiosos da sua época, prenderam o Senhor e crucificaram o Senhor. Aleluia, sepultaram o Senhor. Mas ao terceiro dia o Senhor ressuscitou Jesus e derrotou toda a força maligna. Quando o Senhor ressuscitou Jesus, o Senhor derrotou o diabo e toda a potestade do inferno. Todos os anjos que acompanharam a Lúcifer, todos os anjos que caiu junto com os querubins ungidos, foi detonado, foi vencido, foi esmagado, o império das trevas foi destruído. Jesus Cristo, meu Salvador, e através daquele sangue que o Senhor derramou ali sobre aquela cruz do Calvário, no Monte Caveira, no Monte Gólgota, através daquele sangue, Jesus, o sangue imaculado, incontaminável, aleluia, como de um cordeiro, aleluia. Hoje, Jesus querido, toda a humanidade pode ser lavada dos seus pecados, toda a humanidade pode ser purificada de seus pecados e ser remida, resgatada da maldição do pecado, porque o pecado é uma maldição. O pecado é uma maldição, Jesus.
Aleluia! O pecado é uma maldição tão grande na vida do homem, que quando o Senhor Jesus, o pecado entrou no mundo, a terra produziu espinho. Jesus e a palavra diz que a terra está contaminada por causa do pecado dos seus moradores. Mas o teu sangue, Jesus, o sangue precioso, tem poder para lavar a todos que arrepender e pedir perdão a ti. Jesus, independente da idade, desde o mais novo ao mais velho, desde o menor ao maior, Jesus, que entregar a vida ao Senhor, te aceitar como o único Salvador e estiver disposto a abandonar o mundo de pecado para servir e seguir ao Senhor, será lavado por este sangue, protegido por esse sangue, e a partir de então os laços se quebrarão. O inimigo não terá mais poder, Jesus, sobre a vida daqueles que aceitaram o Senhor como Salvador. O inimigo não tem mais poder sobre a vida daqueles que se convertem ao Deus dos céus e obedece à palavra. Por isso, Jesus, eu peço, cobre a tua igreja com o poder do teu sangue. Nós somos falhos, sim, meu Pai. Erramos, não porque temos prazer em errar, mas por causa do corpo, que ainda estamos habitando em um corpo de corrupção, um corpo mortal. Mas temos prazer na lei do Senhor, temos prazer na presença do Senhor, temos prazer na tua palavra, temos prazer na oração, temos prazer de reunir e congregar para cultuar ao Senhor. Este é o nosso prazer, meu Pai, em glorificar o teu nome. Este é o nosso prazer, meu Deus, dizer que Jesus Cristo é bom, Jesus Cristo é maravilhoso, Jesus Cristo é o nosso Rei, Jesus Cristo é o nosso Salvador, Jesus Cristo é a nossa paz, Jesus Cristo é a nossa vitória, Jesus Cristo é o nosso general, Jesus Cristo, aleluia, é a nossa proteção. Meu Deus, que maravilhoso é te servir, ó Jesus. Por isso eu clamo nessa tarde, protege, Jesus, a tua filha, pelo poder desse sangue derramado na cruz. Lava a tua filha, Senhor, de todos os pecados, porque nessa terra nós falhamos. O pecado está, Senhor, sobre o mundo está, Senhor, contaminado. Jesus, liberta da imoralidade, porque a imoralidade também é um laço de Satanás, para prender milhares de vidas na imoralidade, na fornicação, na leviandade, na lascívia, na sensualidade. Jesus, quantas vidas presas pelos laços da homossexualidade, quantas almas presas na prostituição, no prazer do pecado da carne. Jesus, quantas vidas presas no tráfico, Senhor Jesus, das drogas. Quantas vidas, Pai, presas, Senhor Jesus Cristo, no alcoolismo. Porque essas coisas que o diabo usa como laço para manter vidas presas e vitimadas. Mas em nome de Jesus Cristo, nessa tarde eu clamo: há poder no sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus para lavar, para nos lavar. Há poder, Jesus, no teu sangue, para remir o mais pobre e vil pecador. Jesus Cristo, meu Salvador, não há pecado que resista ao poder do teu sangue derramado, o sangue inocente. Jesus, esse sangue poderoso tem poder de purificar até a consciência
Purifica, Senhor Jesus, pelo seu sangue. Purifica, Senhor, ajuda, Espírito Santo. Ajuda esse homem, ajuda essa mulher a arrepender dos seus pecados, abandonar seus pecados. Jesus, porque a partir do momento, meu Deus, que uma pessoa decide abandonar o pecado, decide abandonar este mundo de miséria, aceitar o Senhor como Salvador e vir fazer parte da igreja, o diabo não tem mais poder sobre ele e sobre ela. O diabo não tem mais poder sobre a vida de um adolescente que está coberta pelo seu sangue, Jesus. O diabo não tem mais poder sobre a vida de um homem que está lavado e protegido pelo seu sangue. Amado, querido Jesus, o diabo não tem mais poder sobre a vida de uma moça que está lavada e protegida pelo seu sangue. Jesus, o diabo não tem mais poder sobre a vida de uma mãe que está lavada e protegida pelo seu sangue. Jesus, o diabo não pode mais tocar na vida de quem entregou a vida a Jesus Cristo. Pai Santo, o diabo não pode tocar mais na vida de uma criança, Jesus querido, que está debaixo da proteção do seu sangue. Por isso eu estou pedindo, cobre, Jesus querido, estas vidas que já serviam ao Senhor. Esta mulher que faz parte da igreja, cobre ela com seu sangue. Jesus, e essa pessoa, meu Deus, que ainda, Jesus, não abandonou o pecado, ainda vive no prazer do pecado e não consegue se libertar, é porque está presa por Satanás. Mas estamos clamando agora a poder no sangue de Jesus. Que esses laços sejam quebrados, que esse laço seja destruído, que esse pecado, Jesus, porque o Senhor veio para isso, Senhor. A tua palavra diz que o Senhor se manifestou para destruir as obras do diabo, e toda esta obra, Senhor meu Deus, o pecado é uma obra maligna. Só o Senhor pode quebrar e destruir o pecado. Senhor, ajuda esse homem pelo teu Espírito Santo. Ajuda esse homem, ajuda essa mulher, ajuda esta moça, esse moço. Ajude, Senhor Jesus, essa família a abandonar o pecado e aceitar a Ti, Jesus, como Salvador e vir fazer parte da igreja. Porque a partir do momento, Deus, que uma pessoa faz isso, o diabo já não tem mais força sobre ele. O diabo não pode mais tocar numa vida que está lavada pelo seu sangue, perdoada pelo seu sangue, santificada pelo seu sangue. Jesus querido, Jesus maravilhoso, ajude, meu Deus, milhões de vidas tomar a decisão agora em nome de Jesus, abandonar o pecado, abandonar, Jesus querido, as práticas pecaminosas, aceitando a Ti, reconhecendo a Ti, Jesus, como o único Salvador das suas vidas, porque a partir do momento que alguém fazer isto, aleluia, não haverá mais brecha para o inimigo, não haverá mais pega para Satanás, porque Jesus, o diabo, ele tem força aonde tem pecado. Jesus, o diabo tem força onde tem pecado, mas quando o pecado é tirado pelo seu sangue, aí já não há mais brecha para o diabo agir. Por isso, o Espírito Santo de Deus, eu te peço em nome de Jesus Cristo, cubra-nos com o precioso sangue lá da cruz, nos protege, nos lava, nos santifica. Senhor, eu sei que nós somos falhos, nós somos ainda, ó Deus, falível, somos falhos, não somos perfeitos, mas eu peço que a proteção do sangue de Cristo esteja sobre nós. Jesus, como Senhor advogado das nossas vidas, quando falhamos, quando pecamos, justifica-nos diante do Pai, lava-nos com o seu sangue carmesim, o sacrifício da aliança eterna. Jesus Cristo, eu peço nessa tarde, através do Espírito Santo, ajuda milhares de vidas sentir a necessidade de ser lavado pelo seu sangue, protegido pelo seu sangue,
para não ser mais escravo do diabo, não ser mais cavalo de Satanás. Jesus Cristo protege também esse canal, Oração Gera Milagre. Senhor, eu não sei medir minhas palavras em oração. Jesus, eu tenho que declarar a verdade na minha oração. Somente o Senhor poderá proteger o canal Oração Gera Milagre, para que não seja restringido, Senhor. Ó Espírito Santo de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, nesta tarde, a vitória é minha pelo sangue de Jesus. A vitória, Jesus, é da tua filha pelo teu sangue. Em nome de Jesus, Pai, eu oro nessa tarde, creio em milagre. Espírito de Deus, ajuda a bilhar de vida, abandonar os seus pecados, aqueles que estão no prazer do pecado, as concupiscências da carne, as concupiscências dos olhos e a soberba da vida. Jesus Cristo, Filho de Deus, ajuda, Senhor. Ajude, Senhor, estas vidas se converterem e escapar do laço do inimigo. Jesus Cristo, pelo seu sangue, lava esta moça de todo o pecado que ela cometeu. Ajuda ela a pedir perdão a Ti agora, Senhor. Espírito Santo de Deus, esse homem pedir perdão ao Senhor de todo o pecado que ele cometeu. O Senhor está pronto a perdoar, e nunca mais o inimigo vai prender estas vidas. Nunca mais Satanás vai torturar esta vida. Senhor, esta é a minha oração, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Esta é a minha oração, Jesus. Aleluia. O diabo não tem mais poder sobre quem está lavado pelo sangue e protegido pelo sangue. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Jesus, protege a tua igreja, protege a minha família, protege a família da tua serva, do teu servo, Jesus, e ajude essa família que ainda não serve a Ti, Jesus. Ajude essa família a abandonar o pecado, abandonar a feitiçaria, a idolatria, para servir a Ti, somente a Ti, Jesus, o único Salvador do mundo, que nos garante a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus Cristo, há poder no Teu sangue. Sai, diabo, em nome de Jesus Cristo. Caiam por terra agora em nome de Jesus. Sai, espírito imundo, sai desta vida agora em nome de Jesus. Espírito do engano, espírito da imoralidade, Jesus Cristo te repreenda nesta tarde, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor Jesus, e amém. Glória a Deus. Meus amados irmãos e irmãs, meu amado ouvinte, o diabo não tem poder sobre a vida de quem é lavado e protegido pelo sangue de Jesus. Você que ainda não é crente, você que ainda não faz parte da igreja dos crentes, a igreja cristã, você que ainda não faz parte do reino de Deus, seja sincero com Jesus, confessa os seus pecados. Quando você confessar os seus pecados, o sangue de Cristo vai te limpar e vai te proteger, e nunca mais o diabo terá poder sobre a sua vida. Amém? Se inscreva nesse canal, curta esse vídeo e venha fazer parte do canal de oração, Oração Gera Milagre. Que Deus abençoe sua vida e a sua casa em nome de Jesus. Quero deixar meu número do WhatsApp, se você precisar de uma oração específica para a sua vida, me chama. É 35 997 70 97
46. Quando você me chamar, você identifica. Olha, eu sou fulano de tal, do YouTube, do canal Oração Gera Milagre. Tá bom? Para mim te atender e orar por você em nome de Jesus. Fique na paz do Senhor e compartilhe com sua família esta oração.